Agora, cadê o Márcio? Oi, 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 oi. Vou chamar o Márcio de novo. Márcio. Olá, pessoal. Tô procurando o Márcio. Oi. Cadê o Márcio? Márcio, olá, olá, gente. Só um minutinho que eu tô procurando o Márcio. Não aparece. Alô? Pessoal, nós já vamos entrar com as perguntas, respondendo as perguntas. Tô só procurando o Márcio. Só um minutinho. Márcio, cadê você, Márcio? Oi, pessoal. Natal, beijão sempre em todas. Sueli, beijão, Márcio. Encontrei o Márcio. Bom dia, voltando, Estou aqui! pessoal. Você sumiu, me deixou aqui só. Voltei! Ah, legal! Sandra, meu amor, beijão, minha linda. Olha, nós vamos entrar também em futuras lives. Eu quero entrar com vocês. E a Sandra, né, Sandra? Nós vamos entrar com a pré-pigmentação de correção de cor. Como você tem do loiro para uma morena iluminada. É que eu não tive tempo de procurar modelo, mas nós vamos entrar ao vivo futuramente. Vamos agendar com o Ricardinho e vai dar tudo certo. Então, BH, bom dia, bom dia. Ô, Van, deixa eu falar uma coisa aqui, que é a pergunta de muitas pessoas. Isso. O Ricardinho quando nós falamos, mandar uma. quando nós falamos de cobertura com 30 volumes, Sim. Foi como jogar um palito de fósforo dentro de um balde de gasolina. O pessoal pegou fogo esse negócio. Então, vamos lá. Gente, entendam assim. Quando nós falamos de um cabelo ele pode ter de 3, 4 camadas até 14, 15 camadas cuticulares. Existem estudiosos que falam de até 21 camadas cuticulares. Então, às vezes, um cabelo muito grosso, quando você aplica uma coloração com 20 volumes, você não consegue adentrar até o córtex. E você precisa de um peróxido de hidrogênio mais forte, mais potente, para que você consiga revelar os pigmentos dentro do fio. Eu sei que isso é contraditório com aquilo que nós aprendemos. Porém, o que eu sempre digo é assim, olha, o mundo ele evolui constantemente. E nós, da área da beleza, nós precisamos evoluir. Então, quando nós falamos de hoje em dia de fazer cobertura com 30 volumes, quando necessário for, talvez até 40, se for um cabelo muito difícil, muito grosso, pode fazer o teste aí no salão de vocês, entendeu? Com a MUP, ok? Que é a coloração que nós testamos para isso. O resultado de cor é infinitamente, assim, maravilhoso. Então, olha, fica a dica para quem escutou, nós falamos de 30 volumes, pode testar aí, ó, fica top. 40, gente, você pega um cabelo grosso, difícil. É como o Márcio acabou de falar, tem cabelos que chegam até 21 anéis de cutículas. Imagina, extremamente com uma porcentagem de queratina alta. Não tem problemas. Agora, esse cabelo que é branco, ele necessita, sim, de muita hidratação, de muita emoliência, de muitos óleos. É um cabelo que vocês podem observar que ele já vem com ressecamento maior.
Até porque o cabelo branco, ele vem acompanhado da menopausa, né? É onde a gente perde os hormônios femininos e vem ressecamento de pele, de oleosidade, perde oleosidade e tudo. Então, o cabelo também, ele necessita de uma concentração alta de hidratações. É um cabelo que requer muita atenção. É um cabelo especial. Então, manda aí a primeira pergunta, Ricardinho. Vamos lá, gente. Perguntas. Olha, a maior dúvida que nós observamos aqui é quando a pessoa tem muito cabelo branco e quer fazer mechas. É isso, né, Ricardinho? Numa raiz. Então, gente, olha, geralmente quando você tem uma concentração, que é o que eu falo, o cabelo grisalho, ele é maravilhoso, porque ele não tem mecha localizada. Então, você coloca até uma coloração com as nuances fantasias, que são os dourados, os cobres, os vermelhos, os cinzas, as misturas que vocês podem fazer. Eles vão dar aquela... Não é que é transparência. Eles vão dar aquele tom sobre tom, que é do natural, e o cabelo branco. Ali vocês já vão ter um cabelo com um toque de luzes naturais. É um cabelo, principalmente quando a textura é mais grossa. Você nem precisa fazer aquelas luzes. Inclusive, eu tenho cabelos que elas adoram porque são luzes naturais. Outra coisa, cabelo 100% branco, é o que eu falei. Muitas vezes elas querem disfarçar os brancos. Aí tem aquela ilusão de colocar aquela cor mais clara. Na altura do 9, do 10, do 12. Sendo que o cabelo não fica pigmentado, fica indefinido. Então, eu entro entre 7 e 8, altura de tom 7 e 8, trabalho com transparências, e quando ela volta, transparência é aquele clareamento, mas em mechas mais concentradas, mais definidas, que você faz aquele efeito de fundo e mais claro, fundo e mais claro. Não é aquela coisa chapada, aquele cabelo chapadão, não. Vocês podem até ver no meu Instagram, que são efeitos bonitos. E vem a cada 15, 20 dias só fazer o retoque daquela raizinha. Não é aquele retoque que você passa e puxa. Passa e puxa, escurecendo. Porque esses cabelos brancos, elas não suportam ficar muito tempo. Não é isso, Márcio? Então, elas vêm a cada 15 dias. O que a coloração faz se você passa na raiz e puxa? Vai concentrando. Concentração de pigmento, fica feio. Fica escuro. Vai absorvendo muito pigmento e escurece. Então, procurem trabalhar só o branquinho, só aquele retoquinho. E, em seguida, faz uma hidratação, faz uma reposição de massa com Lencolo, faz um tratamento. Então, é o melhor que se tem para se trabalhar em cabelos brancos. E o retoque daquelas mechas? Elas vão fazer a cada 4 meses, 6 meses. Eu gosto de fazer pelo menos a cada 4 meses, que eu vou ter um espaço para trabalhar naquele cabelo e não vou estar puxando aquela descoloração onde já está descolorido. Então, é o que eu falo, é um dos cabelos mais fáceis de se trabalhar, melhores de se trabalhar, um resultado mais bonito. Então, vocês podem sim usar e abusar das colorações e das mechas. Como que eu vou fazer as mechas? Ou você faz junto, que eu costumo apresentar muito nos treinamentos, em bases na altura de 7, 8, eu aplico, faço o retoque de raiz e já venho trabalhando com a descoloração. E em bases abaixo de 8, que são os marrons, os cobres, os cinzas mais escuros, eu faço a coloração e depois trabalho com clareamento. Lavo o cabelo, seco o cabelo e trabalho com clareamento.
Mas é um dos cabelos que eu amo trabalhar, sinceramente, eu amo trabalhar com brancos. Próxima pergunta? Tá. Márcio, essa próxima é sua. Ah, pode falar. Olha, a Sueli, ela tem muito branco e passa vermelho. E muitas vezes ela vai fazer a coloração e os profissionais deixam o cabelo dela rosa. Então, ela quer saber o que pode ser feito, Márcio. Bom, Sueli, vamos lá. Você está dizendo que muitas vezes você vai fazer uma coloração vermelho e o cabelo acaba ficando rosa. Você não especifica, pelo que eu entendi, você não é profissional da área, você está indo no salão e está acontecendo, mas isso também acredito que seja uma dúvida de muitos daqueles que estão nos assistindo. A primeira coisa que eu sempre digo é assim, olha, a coloração está sendo utilizada. Porque assim, olha, tem todo tipo de coloração, desde do nível premium até a coloração mais simples. E às vezes uma coloração, mas eu não vou nem dizer baratinho, mas uma coloração que a composição agregada ali acaba não sendo produtos, pigmentos tão bons. No caso de vermelho, quando você aplica, ele não consegue cobrir e acaba ficando, sim, rosado. Entendeu? Então, a dica que eu dou para você, procura um salão que esteja usando uma boa coloração. Olha. Você está nos assistindo, eu tenho certeza que você confia em nós. Então, olha, procura um salão que está usando o MUP, né? Que está usando o MUP. Oi? Qual será a altura de tom do vermelho e se está usando a base, né? Porque exatamente. Tem vermelhos que têm uma concentração muito alta de rosa. Você tem um vermelho que ele é mais fechado, como os vermelhos acajus, ele tem um pouco de azul que acaba formando rosa. Então, será que só está usando o vermelho, não está usando uma base? Se for na altura de 5, é importante usar. Muitas vezes o rosa acontece, sabe pelo quê? Pelo depósito da massa inadequado. Também. Às vezes prepara uma concentração muito pequena, o que é muito comum? As pessoas pegam meio tubinho de coloração e colocam bastante peróxido de hidrogênio. Fica muito diluído. E na hora de fazer a aplicação, aplica como você falou agora há pouco. Às vezes aplica na raiz e já puxa para o comprimento. Eu falo assim, gente, branco, para que tenha cobertura, você precisa fazer com que todo o cabelo fique mergulhado em meio à massa colorante. Se o cabelo não ficar mergulhado no meio da massa colorante, você não vai ter cobertura, tá? Então, a dica é, em primeiro lugar, a coloração está sendo usada. Segundo, a aplicação, se está realmente envolvendo todo o cabelo, a diluição que está sendo feita, a cor que está sendo aplicado, se as tuas mechas são localizadas, porque às vezes a mecha está localizada. O que acontece? Ela está ficando mais clara naquele lugar do que o restante onde tem pigmento contribuinte, né? Então, se fosse esse o caso, é usar uma cor mais clara onde tem pigmento contribuinte, uma cor mais escura na mecha localizada. Então, são essas dicas aí que eu dou para vermelho. Isso mesmo. Próxima. Tá. Janete, ela tem muitos fios brancos e usa preto. E tem um desejo de chegar ao loiro. Como que pode fazer? Janete, primeira coisa, é um dos trabalhos mais difíceis, porém não é impossível. Não é um trabalho rápido. Já aconteceu aqui e eu falo, tem paciência? Tem. A gente pode chegar em 3 meses, em 6 meses ou até mesmo 1 ano, 2 anos. Porém, precisamos fazer o teste de mechas. Mechas, aqui, uma mechinha, aqui, mecha 4 partes da cabeça. Por quê? A mecha vai identificar onde tem uma concentração maior de pigmentos.
Se está no meio, na ponta, nunca vai estar na raiz, porque a raiz é onde é o natural, cresce mais. Mas quando a gente trabalha com muito tempo de depósito de coloração, principalmente quando se aplica aí, puxa para a ponta, vai concentrando, vai escurecendo. Então, eu não posso te falar se você consegue de imediato, se você consegue daqui a 6 meses, ou se você consegue daqui a um ano, ou se vai ter que cortar, sem que se faça um teste de mechas. Primeiro teste de mechas. Fez, identificou, tem cabelos que você vai ter que deixar de colorir por muito tempo, vai ter que fazer só um retoque de raiz com uma cor mais clara, vai ter que passar por um processo de clareamento do cobre para o dourado, do dourado aliás, do vermelho para o cobre, do cobre para o dourado, do dourado para o loiro, e isso pode levar anos. Então, é o teste de mechas que vai te indicar em um bom profissional. É isso que eu posso te passar. Próximo, pode. Até com medo dessa Qual pergunta. o nome dela? Márcio, a Aline, ela tem brancos e ela faz há muito tempo retoque com 4.0. Foi feito um teste de mechas e demorou 40 minutos para abrir um tom para 5. E o que mais, Ricardinho? Se ela tem que o quê? Fazer aí? Que esfumar? Terá sempre que esfumar a raiz? Ela tem, como que... Repete para mim que tem muita pergunta. Ela tem muitos brancos e fez já aplica há muito tempo 4. Fez um teste de mechas e foi para 5. E ela vai ter sempre que esfumar a raiz? É isso mesmo, Ricardinho? É isso aí que ela perguntou. Você precisa esfumar? Mais a pergunta. Você não quer... tá bem confuso. Acho que ela está querendo clarear este cabelo, pelo que eu entendi. Né? Se ela está usando 4 durante muito tempo, ela fez um teste, os testes podem ser de clareamento com descolorante, pelo que eu entendi, porque já era um cabelo colorido, né? E foi para 5. Bom, olha, se o teste permitiu que esse cabelo clareasse, fosse para casa dos 5, bacana, dá para usar um 5 aí, perfeito. Agora, a questão de esfumar a raiz, nós esfumamos raiz quando fazemos mecha e, porventura, aquela mecha às vezes acaba criando um pontinho amarelo ou vaza perto da raiz, alguma coisa assim. O trabalho que nós usamos, então, de esfumar é para finalização de mechas e não em si para cabelos coloridos. No teu caso, o teu desejo é simplesmente aclarar este cabelo aí um pouco e ver até onde ele permite, né? A dica que eu dou é, se você clarear até a casa de 5 ou de 6, fazendo esse teste, ou de repente você pode somente iluminar com algumas mechas também, que já começa, porque às vezes limpar toda a cor do cabelo é mais difícil. Então, às vezes, algumas mechinhas, você já cria uma sensação de clareamento que de repente já pode estar te agradando aí. É verdade. Próxima. Sheila. A Sheila tem uma cliente que tem muitos brancos e não aguenta mais fazer retoque. Sheila, tem que analisar a pele dela, ver se ela combina com os brancos e começar do zero, né? Muitas clientes querem aderir à moda do branco, porém, vai muito de pele. A pele, ela é um conjunto. Se você tem, como eu não combino com brancos. Então, uma pele como o Márcio, que é uma pele fria, combina com a pele dele, o branco, vai valorizar.
e cortando essa transição, usando a máscara loiro platinado, que ela é linda para cabelos brancos, fica um tom maravilhoso. Porém, tem que combinar com a pele dela. Isso é primordial. Então, cabe, é o visagismo, que são peles Acho que porque o cabelo uma grande questão nisso aí, Vanusa, é que as pessoas que falam que não aguentam mais retocar, é que às vezes estão usando cores muito escuras. O que eu falo assim, se você tiver uma pele relativamente clara, como a Vanusa acabou de dizer, e não está aguentando fazer o retoque, procura um profissional ou tenta fazer retoques com cores mais claras. Porque qual é o grande problema? Quando você tem um alto percentual de branco e o retoque está sendo feito com cor escura. Aí, em uma semana, mostra aquela raizinha clarinha com o restante escuro. O contraste é muito longo. Então, se você usa uma cor mais clara, você consegue disfarçar por mais tempo. Então, acho que essa é uma dica bacana. Também. Próximo. A Neide. A Leite, ela tem alguns fios brancos e ela quer saber como que pode fazer para cobrir esses fios brancos. Márcio. Bom, Leide, olha, quando você está dizendo que você tem alguns fios brancos, não entendo que você não tem um alto percentual, né? E eu sempre falo assim, ó, que quando inicia-se os primeiros fios brancos, não há necessidade de você fazer uma coloração em todo o cabelo. De repente, um trabalho com algumas mechas, de repente, um trabalho de morena iluminada, de repente, o uso de um tonalizante já consiga criar um efeito de disfarçar. Porque eu acho que quem tem poucos brancos, ele não precisa colorir todo o cabelo. Por exemplo, a nossa coloração, nós não falamos, mas é legal, vou usar a pergunta dela. Quando nós fazemos ela 1 por 1,5, com 20, 30 ou 40 volumes, é uma coloração permanente. Porém, quando nós a fazemos na diluição 1 por 2, 60 gramas de massa por 120 gramas ou 120 ml de peróxido de hidrogênio de 6 volumes, ele passa a ser um tonalizante, né? Então, ele tem poder de cobertura de brancos perfeito? Não, mas para disfarçar, para quem tem poucos fios brancos, começa a dar um bom resultado. Eu faço bastante aqui no salão. Quem tem pouquinhos cabelos e quer dar uma cor, quer dar um brilho, eu preparo uma cor com 6 volumes, na divisão 1 por 2, e aplico. Isso ajuda, sim, a disfarçar, sem a necessidade de ter que estar colorindo todo o cabelo. Isso mesmo. Próximo. Qual o nome dela? MMC Souza, ela tem mais ou menos um crescimento de 2 centímetros. Ela usa cabelo o 4 e queria um tom marrom. E qual a cor que nós indicamos para ela, né? Geralmente, você já está com desbotamento desse cabelo. Então, tem que analisar bem, mas com 2 centímetros já, você usou 4 e brancos, esse cabelo, eu acredito que já esteja na altura do 5. Você pode chegar com 5 partes iguais 5 e o 5,7, que ele é um marrom maravilhoso. Aí você aplica na raiz partes iguais o 5 e o 5,7. Após o tempo de pausa de 30 minutos, você vai preparar só o 5,7 com o X de 20 e aplicar no restante, no meio e pontas daquele cabelo que já está colorido. Então, você vai apenas aplicar a nuance do 5,7 e na raiz a mistura do 5 e o 5,7 com o X de 20 volumes, 1 por 1,5. Próximo.
Deixa eu responder uma pergunta aqui que a pessoa fez direcionada para mim. Ele quer. É a Josélia. Ela pergunta assim: Márcio e Ivan, tirem uma dúvida. 6 e 8 volumes pode ser usado para tonalizar ou posso usar para cobrir brancos? Deixa eu só responder essa pergunta dela aqui primeiro. Pode responder. Porque eu já tinha visto perguntas parecidas. Quando nós falamos de cobrir branco, há necessidade de você ter pelo menos 20 volumes. A maioria dos cabelos, ô Josélia, cobre muito bem com 20 volumes. A maioria, ok? Agora, existem cabelos mais grossos que às vezes eles necessitam serem utilizados com 30, talvez até 40. Okay? Mas a maioria com 20 volumes, você consegue uma boa cobertura. Quando eu faço a coloração, por exemplo, quando eu pego a MUP, por exemplo, que está na minha mão aqui, ó, a cor 871, se eu fizer com 20, com 30 ou com 40 volumes, na diluição 1 por 1,5, ela é uma coloração permanente. Agora, se eu fizer com 6 volumes, na diluição 1 por 2, ela é um tonalizante. E para que eu tenha o comportamento da MUP como tonalizante, eu devo fazer com 6 volumes, ok? Se você fizer com 8, dá errado? Não dá errado, mas às vezes na hora de tonalizar uma mecha, 8 volumes às vezes acaba clareando um pouquinho do natural. Por isso que é bacana estar sempre fazendo com 6 volumes, ok? É verdade, isso. E a partir do momento que ela dilui 1 para 2, nunca ela vai conseguir uma cobertura. Exatamente. De próximo. Eliane Franco para você também, Márcio. Pode falar. Qual o nome dela? Eliane Franco. Franco. Ela tem uma cliente que o natural dela é 5 e ela aplica o 6. E o que acontece? Ele fica sempre avermelhado e fica escuro. É isso? E fica muito escuro e o comprimento fica avermelhado. E ela quer mais claro. E ela quer que fique mais natural. Então, ela tem uma cliente que tem um natural 5, ela usa 6, fica escuro e com comprimento e pontas avermelhado. Ela quer um resultado mais natural. É a Eliane. Eliane Franco? Franco, né? Eliane Franco. Vamos lá, então. A pergunta é muito bacana. Eu acho que é uma pergunta que muita gente tem, né? Por que primeiro, vamos por partes. Aí são duas coisas. Por que a cor está ficando escura? De repente, ela está ficando mais fria. O que você pode fazer aí? A primeira dica que eu te dou, ao invés de fazer com 20 volumes a cobertura, faz com 30, porque a cor ficará mais luminosa. Outra dica que você pode estar fazendo, tá? Pode até usar o 6, mas usa o dourado junto. Uma pequena parte de dourado vai fazer com que essa cor fique mais luminosa. O mais fácil, que eu acho, ao meu ver, realmente é você estar fazendo com 30 volumes. No comprimento, por que está ficando avermelhado? Com o passar dos dias, quando nós fazemos uma coloração, nós vamos lavando, 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 e a cor vai esvaecendo, né? E conforme ela vai esvaecendo, o que acontece? A cor cosmética sai e acaba dando lugar, às vezes, para o pigmento contribuinte de alguns fios escuros que estavam ali. E esses vão revelar o pigmento contribuinte que é avermelhado. Que é a cor da cor, né? Exatamente. Então, qual é a dica que eu te dou aí? Que eu acho que, então, é isso, tá criando uma sensação de escurecimento e avermelhamento. Tá. 6 volumes, ok? Com 30 volumes na raiz. No comprimento, o que você pode fazer? Você pode pegar 30 gramas da cor 6, ok? 6, 7, 8, 9, 10, 11. E você coloca mais 5 centímetros lineares do nosso mix barra 99. Para quê? Você pegou a tua cor 6
meio tubo, isso para o comprimento, e você colocou mais 5 centímetros lineares ou 2,5 gramas de mix verde. Quando você aplicar no comprimento, o que acontece? Você tem uma concentração de verde que vai eliminar esse efeito avermelhado, tá? E na raiz, eu acho que você pode fazer com 6 realmente, mas faz com 30 volumes, que você vai criar um efeito de mais luminosidade na tua cor. Uhum. Próximo, Ricardinho. Ixi, caiu. Gente, voltando aqui, enquanto caiu a ligação, tá falando aqui, é normal o cabelo cair muito. Pode falar, pode falar. Jesus. Olha, qual o valor sugerido de uma coloração? Gente, o valor de coloração, eu acredito que ele é muito regional. É muito delicado eu falar nesse assunto. Porém, o retoque, a partir do momento, o retoque, ele é cobrado de acordo com um tubo de coloração. Pelo menos o mínimo que você tem que usar, o máximo, é um tubo de coloração. Passou disso, aí você vai pegar o valor do retoque mais a metade do valor. Se passou, um exemplo, 1,5 tubo, você vai cobrar o valor do retoque mais a metade do valor desse retoque. Então, vai depender também se você usou 2 tubos. É dois retoques. Você nunca vai pegar um cabelo completo e cobrar o valor só de um retoque. Não, retoque é um preço fixo que vai a média até um tubo de coloração. Passou de um tubo de coloração, você vai cobrar proporcional. Voltando aqui, eu quero aproveitar o gancho. Ontem eu estava vendo a live do pessoal do Sul, com o Vitor, um dos nossos técnicos representantes regionais, e ele estava falando na Men's Care. A Men's Care, o meu tá quase acabando. É o wash, que ele é 3 em 1. Ele é um produto maravilhoso, que ele é shampoo, ele é sabonete, e você pode usar para viagens, para tudo. Aqui, fica no meu banheiro, tá vazio, gente. Tá vazio. Ele é para queda. Ele não é uma linha só para homens, é uma linha também para mulher. E o que eu quero falar? Porque veio pergunta aqui, meu cabelo cai muito. 90% da cliente que senta na nossa cadeira, ela reclama de queda. E a queda, muitos fatores são internos, mas também a gente tem uma linha de manutenção. A gente tem um tônico que ele é medicamentoso, ele é autorizado pela Anvisa, que pode ser usado. A gente tem o Ocanexil, que ele controla a queda, ele cessa a queda em apenas uma semana de aplicação, gente. Então, vocês têm a manutenção home care que vocês podem vender para sua cliente. Então, não é uma linha só masculina. Eu uso esse no meu banheiro. Acabou, acabou. Só tá aqui porque eu vou lavar e vou usar. E eu uso também para minhas clientes no lavatório. Porque é aquela cliente que tem descamação pós uma progressiva, é aquela cliente que tem oleosidade no couro cabeludo, porque é um shampoo de couro cabeludo. No calor, elas adoram quando vem fazer escova. Então, aproveitando esse gancho, usem Men's Care e vendam para sua cliente, porque quem usa volta a comprar essa manutenção. Eu vendo muito aqui no salão. Então, vamos voltar às perguntas, Ricardinho. Wanda, deixa eu responder aqui uma pergunta aqui, olha, que eu estou vendo aqui, olha. A Silvia Freitas perguntou assim, olha, quando eu uso a cor 6.7 sobre a cobertura de brancos, eu acabo vendo que depois ele cria um efeito avermelhado. Dessa forma, então, eu poderia usar o mix junto com o 6.7? Pode.
primeira coisa, o Silvio, que eu vou te dizer assim, olha, que a cor 6.7, eu tenho que entender que ela tem as três primárias ali. Ela tem azul, ela tem vermelho e tem amarelo. Então, o que acontece? O vermelho é uma cor muito forte. Então, às vezes, você está vendo um tom de marrom, um tom de chocolate, está vendo esse vermelho que precisa estar ali. Senão, você não teria um chocolate. Primeira dica que eu sempre dou é assim, o que você poderia fazer? Usar o 6.7 com a nossa cor 671, ok? O que acontece? Você está dentro da casa do marrom, só que você está para um marrom um pouco mais frio agora. Isso vai tirar esse efeito avermelhado. Agora, se você quiser usar o próprio 67 e qual mix você está perguntando que pode acrescentar, o mix verde. Se está te incomodando é o efeito avermelhado, você pega meio tubo da cor 6.7 e acrescenta 5 centímetros lineares ou 2,5 gramas do mix barra 99. Lembrando que essa dica é para meio tubo. Se precisar fazer um tubo, você dobra a quantidade do mix, ok? Dessa forma, o que acontece? Você vai ter o 67, você está ajustando essa coloração para que tenha uma concentração um pouco maior agora de pigmentos frios. No momento que você aplicar, você vai ter um chocolate mais frio, ok? Então fica aí essa dica para como fazer essa cor aí. Posso responder um aqui? Ah, tá bom. Olha, o Ricardo... Qual o nome dela? Raquel, ela usa o 6 com 6.3 numa cobertura de brancos e fica um pouco assombreado. Ô, Raquel, será que esse cabelo ele não é grisalho? Porque às vezes o grisalho, como ele é misturado com o natural, existe a diferença daquela cor por baixo da cor, que é o nosso tom natural, que é a melanina, e o branco, que ele não tem pigmentação. Então, muitas vezes, o branco, ele revela o tom que você está usando, e o natural, ele está revelando o tom misturado com a sua melanina. Então, esse efeito pode acontecer quando você tem esse branco misturado, que é o grisalho. Você tem que observar no diagnóstico e a concentração de branco que ela tem. Ou pode ser também depósito de coloração. Você tem que depositar a coloração. Você não pode passar. É depósito, é reposição de produtos. Tempo de pausa. Você passa a coloração, aplica a coloração e depois você vem repassando para ver se realmente essa coloração está bem depositada. Pode acontecer isso. Ou também a demora na aplicação, também isso pode ocorrer, essa transparência. E o preparo. Tudo isso você tem que analisar. Então, preparou a cliente, dosa a coloração, mistura e já começa a aplicar. Tempo de pausa de aplicação, 10 minutos. Passa e repassa. Tempo de pausa pode chegar até 60 minutos. 30, 40, 50 minutos. Observa tudo isso e se esse cabelo é grisalho, porque se o cabelo é grisalho, vai ficar esse tom sobre tom, um efeito de luzes. Próximo. Para você é o próximo, Márcio. Márcio, tem muita dúvida. Vamos ser mais rápidos. Como fazer a pré-pigmentação de cabelos 100% brancos? A pré-pigmentação é uma técnica muito utilizada assim. Ó. Você tem um cabelo que é totalmente branco. Então, o que acontece? No passado, era muito comum as pessoas fazerem assim, olha... pegava uma cor, por exemplo, qual é a cor final? Ah, queria tipo 8, ok? Como cor final. Então, ia lá como pré-pigmentação e aplicava um 9.3 inicialmente sobre o cabelo. Olha o nome, você está pré-pigmentando. Você está fazendo o quê? Você está pegando aquele cabelo que é branco, está colocando um pouco de pigmento quente nele, ok?
Depois, na sequência, vem com a cor final que você quer. Funciona? Funciona. Mas, hoje em dia, uma dica que eu sempre dou é assim, olha, ao invés de você, exemplo, como eu falei, você usar o 8, primeiro você usar o 9.3 para pré-pigmentar, depois usar o 8, a dica que eu dou é para você fazer tudo direto, entendeu? Isso é evolução, é uma forma mais fácil. Você pode pegar a cor que você quer, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, o 8, pega 3 partes do 8 e coloca uma parte de 9.3 ou de 8.3, por exemplo. O que acontece? Você vai pré-pigmentar de uma forma tudo simultânea. Tá? Eu acho que isso é mais fácil nos dias atuais. A pré-pigmentação, ela é muito também usada, porque hoje, né, a tecnologia que a gente tem, a cobertura de brancos até 8, ela é fantástica, até parte demais. Eu falo antes não era, né, Van? Demais, né? Então, agora a pré-pigmentação realmente ela é muito abordada quando se tem mechas localizadas na parte frontal. Isso sim, ela funciona muito. Mas para brancos, você chega até a altura de 8, eu digo 8 porque realmente cobre. Já cobre o cabelo até 9, beleza, mas 8 cobre. Partes iguais até você consegue. Então, perfeito, tá? Próxima, Ricardinho. Mais quente? Mais tempo? Josi, ela quer uma dica para manter os brancos dela bonito por mais tempo, é isso? Olha, máscara, loiro platinado, Olencolo, maravilhoso, gente. Acobertos. Que altura de tom de coloração que você está usando, né, Márcia? Tem que ver isso se você tá elevando acima do 9. Observa o tempo de pausa, qual a textura desse cabelo, a aplicação da coloração, depósito da coloração, como eu respondi à última pergunta que me fizeram. Então, todos esses requisitos é importante para se ter uma cobertura boa de fios brancos. E outra, tem dúvidas? Faz a pré-química do cabelo. É um cabelo que você teve dificuldade de cobertura de fios brancos? O shampoo da Royal Look, que vai fazer uma desintoxicação. Pega o Finish, que vai estabilizar o pH. Se esse pH está muito ácido ou está muito alcalino, ele vai estabilizar. Se está alcalino, ele vai baixar. Se está ácido, ele vai subir, devolvendo o pH fisiológico do cabelo. O bioreconstrutor, que ele vai devolver os aminoácidos ao fio do cabelo. Então, você tem uma pré-química que vai dar fixação maior desse pigmento nesses brancos. Então, observa tudo isso nesse diagnóstico dessa cliente, para na próxima vez, ou no seu cabelo, você ter uma durabilidade maior da coloração. Próximo. Márcio, qual o nome dela? A Célia tem uma cliente que usa Marsala e a cliente dela tem brancos e fica transparente. E o que ela pode fazer para ter uma cobertura melhor nesse cabelo? Vamos lá, olha. O Marsala, ele tem uma cobertura muito boa de brancos. Aplicando, ela não especifica se está usando a MAMP ou não, né? Mas assim, olha, o que eu entendo muitas vezes é assim, olha, o Marsala, ele revela de uma forma muito bonita, geralmente em cima de fundos que estão na casa de laranja, mais ou menos assim. Por exemplo, qual é a forma mais bonita de se criar um Marsala? É você aclarar um cabelo com descolorante, levar ele até o fundo de 6 para 7 e ali sim você aplicar o Marsala. É o momento que o Marsala fica perfeito. Quando nós aplicamos o Marsala e tentamos clarear o cabelo, ele interage com as melaninas, com os pigmentos contribuintes do cabelo. Ele acaba ficando um pouco mais avermelhado e menos Marsala. Então a primeira dica é, quer Marsala? Uma cor perfeita?
clareia o cabelo até o fundo de 6 para 7 e aplica Marsala. Agora, você está usando sobre cabelo branco, né? E o comportamento do Marsala vai ser diferente, porque ele não tem mais pigmento contribuinte para interagir ali. Então, olha, em primeiro lugar, a primeira dica que eu vou te dar é, nesse caso, pode usar base? Pode. Porque assim, olha, quando eu estou cobrindo cabelo branco somente com fantasia, o que acontece? A fantasia chega no cabelo, dentro do fio de cabelo, e ela busca o quem? O pigmento contribuinte para que juntos eles interajam e formem uma cor. Como o cabelo é branco, o Marsala chega lá dentro, ele procura e não encontra nada. Então, o que ele faz? Ele começa a revelar os pigmentos que ele tem. Então, aí acho que uma dica bacana, neste caso eu concordo. Você pode colocar 3 partes do Marsala, por exemplo, e coloca uma parte do 6 junto. Você vai colocar o quê? Você vai colocar uma base. Essa base não vai atrapalhar o revelar do Marsala, ela só vai ajudar o quê? A criar uma cor bonita sem que fique muito avioletado, algo assim. Ok? Olha, o Hélio, a gente só tem 10 minutinhos, Márcio. É rápido, né? O Hélio, ó, deixa eu... qual a melhor X para cobrir brancos? Hélio, tudo depende do diagnóstico. Como, por exemplo, se você tem 100% de fios brancos, não há necessidade de você aumentar ao X. Com 20 volumes, você tem uma cobertura maravilhosa. Mas se você tem cabelos naturais, tem um grisalho que tem uma concentração grande, alta de natural, ou você vai usar 30 volumes ou 40 volumes. Então, vai de onde você está para onde você vai. Como no caso, se você tem 4 e vai para o 7, 4, 5, 6, 7, são 3 tons, você vai usar 30 volumes. Se você vai usar do 4 para o 8, você vai usar 40 volumes. Então, sempre você conta de onde você está para onde você vai. Aí você vai ver que o X você vai usar. 100% brancos, não há necessidade de usar mais que 20. 20 já é o ideal. Próximo. Ô, Wanda, deixa eu falar uma coisa. Tem um monte de gente que está escrevendo assim, você... Só um minutinho, eu não entendi. O esfumado de raiz? Como fazer um esfumado de raiz no cabelo que acabou de fazer cobertura, que foi passado por um processo de luzes, isso? Então, o esfumado de raiz, deixa eu só responder rapidinho, eu até fiz a semana passada. Quando eu tenho um cabelo branco, que eu faço umas luzes, primeiro eu faço a cobertura de brancos. Fiz a coloração dela, seco o cabelo e monto as luzes. Depois lavo as mechas, aí começa o esfumado de raiz. Esse protocolo é como se você fez só as luzes, segue o esfumado de raiz. Então, colori o cabelo, fiz a cobertura de brancos, lavo o cabelo, seco o cabelo, monto as mechas e faço apagado de raiz com 6 volumes, como procede o apagado de raiz, certo? Próximo. Essa é para você, Márcia. Deixa eu só falar uma coisa. Meu Instagram é Vanúzia ZIA, Vanúzia Costa. O seu, Márcio? O meu é Márcio Fiorucci. É F-I-O-R-U-C-C-I. Márcio Fiorucci. Deixa eu só falar uma coisa, tem um monte de gente que está colocando assim, olha, aqui dizendo assim, poxa, responde a minha pergunta, você não respondeu. Gente, assim, olha, eu gostaria de poder responder todos mesmo. Tem um só que aqui, vamos lá, tem um monte. A gente tem uma chorrada. Então, olha, vou falar uma coisa para vocês, olha, eu me comprometo, tenho certeza que a Vanúzia também, olha, você que não teve sua pergunta respondida, pode enviá-la no direct, nós estamos de quarentena, e assim que a gente puder, a gente vai lá e responde no particular, tá bom? Isso, gente, olha, dúvida, nós estamos à disposição para responder. Mande um direct, nós vamos responder, é muita dúvida. Tem uma pergunta que foi feita que tem alergia. Faz o teste de mechas
tem como fazer o teste de mechas aqui explicando na nossa caixinha. Então, você faz o teste de mechas aqui no antebraço e na orelha. Porque muitas vezes é algum ativo que você possa ser que na nossa coloração não vai te dar essa alergia. Então, nada melhor que fazer o teste de mecha. Muita gente nos enganou no projeto de desenvolvimento, acabou participando, depois falou, eu sou alérgica e não senti nada. Ela não é hipoalergênica, porém, eu peço que se faça o teste de mechas. Tudo bem? Próximo, Márcio. Nós só temos 9 minutos. Espera aí que o Ricardinho vai mandar uma. Pode falar. Olha, a cliente tem... Qual o nome dela? Libele, a cliente da Libele tem 95% de fios brancos e ela tem uma raiz 4 e ela quer fazer luzes. E qual a dica que você dá para ela colorir esse cabelo com luzes? Bom, o cabelo é 100% branco, está sendo colorido com 4 e ela quer luzes. Não, ela tem 90% de brancos, o natural é 4. Ela faz luzes e quer uma sugestão para colorir esses brancos, junto com as luzes. 30% de branco, a cor natural 90. É 4. 90%. 90%? Bom, quando nós falamos que um cabelo tem 90% de branco, nós podemos considerá-lo como 100%. Ok? Então, qual é a dica que eu dou? Acho que o primeiro diagnóstico aí é você deve fazer é ver o tom de pele, para ver se ela pode usar cores relativamente mais claras, ok? Por exemplo, eu sei que o cabelo dela tinha uma base mais escura, mas de repente se ela tiver uma pele branquinha, vai ficar legal você estar usando cores mais claras e não usar cores muito escuras, ficar aquela cor muito chapada, né? Eu diria que cores mais intermediárias eu gosto bastante. Não precisa ser um louro hiper claro, nem uma cor tão escura, mas cores na casa de 7, mais ou menos, são cores muito bonitas, né? Por que na casa de 7? Porque são cores que você consegue uma ótima cobertura, você consegue iluminar com mechas ali, com resultado muito bonito, mas acima de tudo, como é uma cor relativamente mais clara, não dá tanto contraste do branco que cresce para com o cabelo que, se tivesse escuro, iria gerar. Então, olha, eu diria aí, olha, a nossa cor 7 dá uma cobertura de brancos linda, maravilhosa. 7 com 7,3 fica perfeito. 7,7,1 com 7,3 fica lindo, fica divino. Essa cor também, as dicas bacanas aí. Van, tem um monte de gente aqui, antes de você fazer a próxima pergunta, pedindo para repetir o Instagram. Repete o seu aí. Vanúzia, Z-I-A, Costa e Márcio. Fiorucci, Márcio, F-I-O-R-U-C-C-I. Volto a falar o que eu falei. Nós nos comprometemos a responder os directs lá com vocês, tá bom, gente? Quem nós não conseguimos responder aqui, nos perdoe. Uhum. A cliente pintou de vermelho e tem muitos brancos e não está gostando. E ela quer tirar o vermelho, como que ela pode fazer? Olha... Marrom. Ela quer marrom. Isso é com oração. É para finalizar, Márcio. Bom, cabelo quando foi aplicado vermelho, se ela não gostou, entendam assim, olha, vamos pensar num vermelho na casa de 6. Ok? Que é o mais comum na casa de 6, na casa de 7. Se ela não gostou, se esse vermelho já tiver evanescido, ou seja, foi lavando, ele não tiver um vermelho tão forte, o que você pode fazer? A dica seria, se tiver na casa de 6, aplica 6,1 mais 5 centímetros lineares de mix barra 99 sobre esse cabelo. Dessa forma, você consegue ter um concentrado de pigmentos frios que vai abafar este pigmento vermelho e vai ficar de neutro para marrom um pouco mais quente.
Agora, se o vermelho tiver muito vivo, é impossível tirar esse vermelho. A não ser que você clareie com descolorante ou que você escureça com outra cor. Porque vermelho é uma cor neutralizável. Ela pode também até fazer aquela limpeza, né? Aquela suave limpezinha de cor. Sim. Também. Que tem no nosso porque aí clareia um pouquinho e neutraliza o fundo, né? Isso. Então, tem várias dicas aí. Gente, é muita informação. Pretendemos... Deixa eu falar uma coisa, Van. Um monte de gente perguntando se essa live vai ficar salva. Sim, gente. Ela fica salva aqui no próprio Insta da Olenka, ok? Mas ela vai também depois, ela vai lá pro YouTube, no canal da Olenka, onde você pode estar reassistindo quantas vezes necessário for. Durante 24 horas, fica no Instagram da Olenka e depois vai para o YouTube, ok? Olha, a Luíse está perguntando qual a base melhor para se ter uma cobertura de fios brancos. Luíse, depende da altura de tom que você quer. Eu costumo falar, para se ter uma boa cobertura de brancos, o maior coringa são os tons naturais, junto com a fantasia, do 1 ao 10. Então, que altura de tom você quer? Você quer o 7, o 6, o 5 ou o 8? Altura de tom e os tons que você vai usar. Se é marrom, se é vermelho, se é dourado. Então, você vai fazer partes iguais. O mais seguro é partes iguais. Pega o 8 com 8.1. O 7 com 7.3. Depende da nuance que você quer. O 6 com 6.7. Aí você vai ter uma cobertura boa. E nos vermelhos também. Tá vindo muita dúvida de transparência. Viu bem a aplicação, mistura, tudo certinho, gente. E a maior segurança? Faz partes iguais. E outra, esqueceu? Tem mistura, tem dicas aqui de cobertura de brancos. Esqueceu? Vai lá no nosso YouTube, tem todas as lives salvas. Esse tempo de quarentena, vamos estudar, vamos aprender. Nós estamos aqui, estudando, aprendendo, nos renovando. Beijo, Celi Galvão, para todo o Nordeste. Gente... Vocês querem que a gente estenda essa live? A gente pode voltar, vai depender de vocês. Vocês vão estar juntos aqui? O Ricardinho liberou. Vamos voltar? Vamos ver, Márcio. Se o pessoal der tudo jóia, ok, a gente volta. Se o pessoal ficar calado, a gente não volta. Porque tá bem legal, gente. Tem muita pergunta. Então, gente, se vocês quiserem que a gente volte, manda um joia aí. Manda um joia. Já que a gente tem umas palminhas, porque tá acabando. Só tem 2 minutos para a live cair. 2 minutos. Volta ou não volta? Vamos fazer uma votação. Porque tá na hora do almoço. O pessoal tá com fome. 5 minutos. Tá caindo. Tá vindo joia. Então, mandem suas perguntas que a gente vai continuar respondendo para vocês, tá? Celi Galvão, quero. Gente, beijo pro meu Nordeste. Nós vamos encerrar. Márcio, vamos voltar, Márcio? Preparado? Vamos. Então, a gente vai sair dessa e volta com mais perguntas. Fiquem aí. Joinha, gente. Tô indo, já volto.